Começa agora o programa Mais Saúde. E hoje nosso programa vai falar um pouco sobre alimentação saudável no Dia Nacional da Nutrição. Nós estamos aqui com uma amiga já da casa, Thaís Fusato, que é nutricionista em São João del Rei e também atende toda a nossa microrregião. Boa noite, Thaís, seja muito bem-vinda ao Mais Saúde. Obrigada, boa noite, Haruz. É um prazer sempre estar aqui na Campos de Minas. Estou aberta aí para as perguntas. Certo, lembro você de casa que o nosso programa teve, quase um mês fora dos ao vivos por conta, das transmissões relacionadas à Semana Santa, ao período quaresmal. E a gente retoma hoje com o programa ao vivo, então você pode deixar sua pergunta, seu comentário, sua opinião. É só ligar aqui para a TV 3372-3720 ou nos mandar um WhatsApp no 9972-1640. A gente vai contar com as perguntas de vocês aí. Thaís, eu vou começar com as perguntas mais básicas, porque é o Dia Nacional da Nutrição, então vamos falar um pouco dessa área, dessa profissão, do papel desempenhado tão bem por vocês. A gente conversa muito nos bastidores antes de começar o programa, e foi uma questão que a gente estava falando muito, como vocês hoje estão em áreas tão distintas, tão diferentes, trabalhando tanto. Então, o que é nutrição? E qual que é o papel desse profissional também da nutrição? Sim, nutrição é o ato de nutrir, alimentar. E a nutricionista, que é o profissional que está relacionado com a boa forma de alimentar, trabalha com o nutrir não só por alimentação. A gente nutre bastante ideias, comportamentos, mudanças de atitude. Então é um profissional que eu particularmente amo ser, porque é muito mais do que fazer cardápios de emagrecimento. Nutricionista é uma área extremamente vasta no mercado de trabalho que atua, conforme você falou, em diversos lugares. Então, é nutrir sonhos, ideias e principalmente o nosso organismo de bons nutrientes. A gente sabe que hoje em dia tem, como a gente falou um pouquinho agora nessa pergunta, uma série de questões ligadas à nutrição, Hoje em dia a gente sabe que a obesidade é um problema de saúde pública, A gente vai falar um pouco disso ao longo do programa, mas explica pra gente o que seria a figura do nutrólogo e qual é a diferença, desse nutrólogo pro nutricionista. O nutrólogo é um médico especializado na área de nutrição. Então, nenhum nutricionista pode ser nutrólogo, tá? Resumindo, é só isso. O nutricionista faz uma faculdade específica de nutrição. E o nutrólogo faz primeiro toda a faculdade de medicina e depois se especializa em nutrição. Aí vira nutrólogo. Eles lidam com os mesmos tipos de problemas, com a diferença que os médicos têm muito mais liberdade para prescrever medicamentos e outros medicamentos, outros tratamentos coadjuvantes que não só por via oral, como é o caso da nutricionista. Correto, vamos falar então um pouco desse mundo, da alimentação. Thaís, eu sei que tem muito mito hoje em dia, todo mundo acho que está muito apavorado, tem gente que é muito desligado, tem gente que é ligado demais, a esse aspecto ligado à alimentação saudável, mas existe um esquema ideal, a gente pode falar assim, tem uma fórmula X de comer bem, existe? Olha, não existe uma fórmula milagrosa, que é o que todo mundo procura. Hoje em dia a gente fica atrás de belezas que são inatingíveis, de corpos que a gente nunca vai ter, porque a mídia prega muito isso, Um contrassenso, tanto de belezas extrema quanto o consumo excessivo de produtos industrializados. Então a gente fica meio perdido no caminho. Só que assim, a poção mágica está no bom comportamento alimentar. O comer de 3 em 3 horas, o implantar boas práticas com alimentos saudáveis, a prática de atividades físicas. Então é um conjunto de atitudes e não uma medida isolada. Eu estou te perguntando isso porque a gente sabe que hoje em dia saem pesquisas o tempo todo relacionadas a essa questão. Ingerir gordura, ingerir fritura, ingerir de 3 em 3 horas alimentos sólidos, líquidos, em que momento? Eu estou te perguntando um pouco sobre isso porque já teve pesquisa falando que não precisa comer de 3 em 3 horas, cada um vai ter um metabolismo. Mas, em certa medida, existe sim essa busca pelo equilíbrio, O equilíbrio vai ajudar a pessoa sim a ter uma vida mais saudável, é isso? Não tenha dúvidas, o equilíbrio é a chave da questão. E quando você fala assim, não comer de 3 em 3 horas, a gente diz comer de 3 em 3 horas para via de regra. É uma regra até ouro para a alimentação, mas vai existir exceções ao caso. Mas quando se libera uma pesquisa falando assim, que não precisa comer de 3 em 3 horas, a população já fica alvoroçada, achando, será que eu me encaixo nisso, não me encaixo nisso? Sendo que, na prática,
Quando a gente trabalha o comer de 3 em 3 horas, os resultados são extremamente melhores, né? O jejum é muito prejudicial. Por isso que quando se libera pesquisas, tem que ter cuidado com quem está lendo. Porque um leigo lendo isso, que precisa de fazer um jejum intermitente ou um jejum mais prolongado, ele não vai entender e vai aplicar de qualquer forma, que é uma forma equivocada. Então, o equilíbrio, o comer de 3 em 3 horas para a população em geral é fundamental. Thaís, a gente está falando de vários segmentos, né, que hoje em dia os nutricionistas, digamos assim, se tornaram indispensáveis. Você pode falar para a gente um pouco também dessa relação profissional com esses ambientes? Sim. Então, como eu disse, o nutricionista não é o profissional que faz emagrecer as pessoas. O nutricionista, ele trabalha com todos os tipos de doenças preventivas, né? De complicações. Então, diabetes, hipertensão, problemas com colesterol, ácido úrico, problemas pulmonares, problemas renais, na área clínica. Então, o nutricionista que atua numa área clínica, hospitalar. No hospitalar ainda tem um nutricionista que trabalha, além da nutrição oral, com a dieta enteral, que é aquela que passa pelo tubo digestivo, a parenteral, que é por via venosa, que o nutricionista, ele sabe a composição, ajuda a formular, mas quem administra mesmo são os médicos e enfermeiros. Além disso, da área hospitalar e clínica, dentro da área clínica a gente tem diversos segmentos, como clínica infantil, de gestação, para idosos, para adolescentes, a nutrição esportiva, que está muito em alta hoje em dia. Temos também a área do controle de qualidade de alimentos, que é o nutricionista dentro de supermercados, de lanchonetes, de restaurantes, a fim de promover alimentos seguros nutricionalmente falando e seguros na questão higiênico-sanitária. Também pode-se trabalhar com nutrição em marketing, né, através de vendas de alimentos ou de produtos industrializados ligados à nutrição enteral e parenteral. Merenda escolar, todo município tem uma nutricionista responsável por merenda escolar. A área, por exemplo, de dar aulas em faculdade, esqueci o nome, como é que quando a gente dá aula... Docência? Docência, isso. A docência também, né? Quando a gente segue a vida acadêmica. Então, graças a Deus, a nutrição é uma área muito vasta. Né? Se a gente pensar no primeiro dia que a gente foi concebido dentro da barriga da mamãe até o último dia de vida, a gente precisa da nutrição. Então, tem emprego para todo mundo. Afinal de contas, a gente vai comer, se Deus quiser, a vida inteira, né, Amém! A gente está contando com as perguntas de vocês. O programa é ao vivo, então dá tempo ainda. 9972-1640. Deixa sua mensagem pelo WhatsApp e também pelo telefone da TV, 3372-3720. A gente vai para um intervalo pequeno e a gente volta já já.